Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. É este o programa que você começa a assistir agora e é esse o nosso encontro semanal para tratar de temas afeitos ao dia a dia da família, a nossa realidade, criação dos filhos, principalmente voltado para esse detalhe, né? A criação dos nossos filhos, como lidar com assuntos de família. E a gente se encontra aqui semanalmente para tratar de alguns temas muito interessantes. Nesse programa, nessa edição, nós estaremos falando sobre a educação dos filhos na era digital. Aliás, esse é um projeto que o Grupo de Organização e Método já tem desenvolvido, mas a gente aqui vai abordar alguns aspectos, responder algumas perguntas, aprofundar alguns assuntos nesse tema e você é nosso convidado para ficar conosco aqui até o final desse programa. Você que nos assiste pela TV Canal 126 ou você que nos assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, seja bem-vindo e continue conosco agora nessa sequência do programa Família, um projeto de Deus. E agora você vê quem está conosco aqui hoje no programa. Eu vou começar pelas damas, né? Primeiro as damas, então nós temos aqui as meninas de Organização e Método. Você já conhece a nossa irmã Fernanda Becali e a nossa irmã Késia Nunes. A paz do Senhor, queridas. Paz, Senhor, pastor. Amém. Então aqui conosco e o pastor Luiz Eugênio, né? Com quem a gente aprende muito aqui, né? A gente aprende muito aqui no programa. E para começar o programa, tendo como tema esse que foi transmitido, que eu já falei aqui, a educação dos filhos na era digital, eu vou passar a palavra para o pastor Luiz Eugênio, que ele vai ler um texto e fazer uma breve reflexão sobre esse texto dentro desse tema. Bom, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, nós vamos aqui fazer uma reflexão, um texto de Romanos 12, o verso 2, nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto de Romanos é interessante, que mostra a postura nossa diante do que está acontecendo no mundo, né? Então, nós não temos nos conformar, ou seja, ficar na forma do mundo, né? Ou seja, que conformar é do grego esquematizado, esquematizo, né? Esquematizo é que diz que transformar é mudar a forma. Então, o entendimento, ou seja, a mente, o que está acontecendo hoje em dia? A nossa palavra sobre a tecnologia tem mudado a mente de muitas pessoas e os comportamentos. Então, a palavra de Deus manda que o servo ele se mantenha no que direciona a palavra de Deus, não mude de acordo com a mudança das gerações, porque, queira ou não queira, a era digital houve muitas mudanças de comportamentos, de reações, de ações, de relacionamentos, de sentimentos. Mudou, podemos dizer assim, essa geração digital afetou muitas famílias, né? Então, é um momento de profundas reflexões para que essa mudança, você não pode se conformar com o que está acontecendo no mundo e nós também observar o que está acontecendo nas nossas próprias vidas, para que isso traga prejuízos para a nossa vida espiritual, né? A verdade é essa. Muito bem. Bom, quando a gente entra nesse tema de era digital, é interessante que isso fica muito claro para nós. Não fica claro para as crianças, né? A minha filha outro dia me perguntou se era verdade que na minha época de juventude, adolescência, não existia telefone celular. Ela ficou assustada com a resposta, porque de fato não existia e a gente viveu sem isso durante muito tempo. Então a gente falar em era digital, sobretudo para os pais, e quando eu digo para os pais, para aqueles que são do século passado, como nós, né? Você tem uma quebra de paradigmas muito grande. Talvez a maior dificuldade dos pais hoje em dia em lidar com isso é exatamente o fato de não terem lidado com isso enquanto filhos, né? E não saberem como conduzir os seus filhos no momento atual nessa direção. Nós estamos diante de um mundo completamente novo e ainda sem muitos resultados desse mundo novo, dessa mudança cultural. Então, a pergunta que eu queria começar a passar para vocês aqui é
quais os problemas que, claro, de maneira resumida, a gente consegue elencar nesse momento disruptivo, nesse momento novo, nesse momento de quebra de paradigmas, nesse momento digital, que problemas que conseguem ser identificados nos filhos, na criação dos filhos? Fernanda vai lembrar, pastor, de uma situação que nós vivemos no Seminário Unidos em Família. Uma família veio nos procurar dizendo que o filho tinha assistido uma das nossas aulas a respeito desse impacto do uso desmedido, né? E falaram assim, tem 2 professoras que vão dar aula que falam que a gente não pode pegar no celular, não ouça elas. E aí as famílias, né? A família veio nos contar e conversar com ele, também conosco. E a gente sempre deixa claro que, para nós não condenamos o uso das telas, da tecnologia também para além das telas, né? Uma colher é uma tecnologia. Mas o que nós estamos alertando, como você muito bem colocou, pais e filhos, é do uso desmedido, o uso excessivo, o uso sem seleção. Porque para nós há um comprometimento da forma e do conteúdo, né? Da forma do nosso equipamento. Tem um prejuízo grande nas conexões cerebrais. E o que isso causa, né? Um prejuízo na atenção, na memória, na criatividade, mas também em outros aspectos físicos. Problema para enxergar, para ouvir, né? Problemas motores também, porque você passa um tempo tão grande só com as telas que você deixa de fazer outras coisas. Se sente cada vez mais cansado, porque o excesso de telas também tem esse impacto. Então, assim, aqui, o que acontece no corpo? Muita coisa. Sem fazer uma análise do conteúdo que está sendo trabalhado. Quando você avalia o conteúdo, aí tem outros tipos de prejuízo. Então, aí o prejuízo não é só cognitivo, físico e motor. É em relação às questões emocionais. Uma exposição a determinado conteúdo traz um prejuízo emocional, psíquico, a noção de verdade. Então, a gente vê crianças, adolescentes e jovens também muito relacionados a referências que eles não deveriam ter contato. Problemas, né, de diferentes ordens, né, que hoje as crianças estão expostas, os adolescentes também, né, e também nas relações sociais. Então, a gente costuma dizer que esse uso excessivo tem um comprometimento físico. O uso sem seleção também traz um outro tipo de comprometimento, né? E o uso sem supervisão também deixa as crianças suscetíveis a tudo que aparece. Então, esse é o alerta que nós fazemos. A tela tem problemas? Tem problemas, mas é possível usar com uma mediação adequada, com a moderação? Claro que é. Mas aí a gente também precisa ficar atento ao que está sendo compartilhado conosco com as pesquisas atuais, né, Fernanda? Em relação à Sociedade Brasileira de Pediatria, que são os dados que a gente vê também do Centro de Desenvolvimento da Criança de Harvard. Então, essas pesquisas falam o quê? A respeito do uso excessivo nesse tempo, né? Das telas, especialmente. Né? A expressão uso excessivo, tá? Claro, tudo que é demais é veneno, né? Tudo que é demais faz mal. Tá? O equilíbrio, inclusive o equilíbrio é uma característica do crente. Tá? Ter essa postura equilibrada em relação a todas as coisas. Né? O apóstolo Paulo diz, examinai todas as coisas, retende o bem. Isso é equilíbrio, tá certo? Mas é possível se medir o uso das telas, mesmo que não excessivo, mas que também seja danoso? E aí a expressão telas, né, é um resumo, porque aparentemente o grande problema hoje é o acesso a um mundo digital, a um mundo virtual, e aí o sem controle, sem acompanhamento. Eu brinco o seguinte, a criança que nasce hoje, uma criança de 2, 3 anos, você mostrar uma revista para a criança, uma fotografia impressa para a criança, a primeira coisa que ela vai fazer é assim, para ver se a fotografia amplia, né? Ou então você paga uma revista, ela passa o dedinho assim para ver se passa a outra fotografia, porque é uma realidade para eles, né? Agora, a pergunta é essa, os danos eles podem vir mesmo se o uso não for excessivo? Ou seja, há outros aspectos que nós podemos
levantar como sendo perigosos do uso desse mundo sem controle? Pastor, paz do Senhor, Paz do Senhor. É importante a gente pensar que nós estamos aprendendo como pais a lidar com essas tecnologias nesse momento em que os nossos filhos já nascem nesse mundo da tecnologia que você chama a atenção no início da fala. E aí o texto que o pastor leu fala: e não vos conformeis com este tempo. Hoje parece consenso de que toda criança ter um celular. Se a criança não tiver um celular, ela está fora daquele grupo. Mas a palavra do Senhor para nós é: não vos conformeis com este tempo. Né? As crianças, e aí a primeira coisa do desafio é o diálogo. Nós precisamos conversar com os nossos filhos, mostrando para eles que há um mundo como nós vivemos a infância, a adolescência, a juventude, para além das telas. E o que hoje já temos, né, eu e Kézia temos nos debruçado sobre isso. Hoje nós já temos muitos estudos e pesquisas mostrando os resultados desse uso das telas. Esses estudos chegam de um modo muito devagar para todas as pessoas, porque o que chega é: as crianças têm que ter um celular, as crianças estão com... é um brinquedo, né? A gente falou de uma pesquisa em que as crianças pedem um celular de presente hoje. Na nossa época nós pedíamos outras coisas. Então o primeiro desafio é a gente pensar nesse diálogo com os nossos filhos para mostrar outros mundos possíveis para além das telas. Um outro dado que as pesquisas têm trago é pensar esse celular como um vício. Hoje também tem muitas pesquisas já trazendo que há crianças, adolescentes e jovens viciados no celular. E aí, se nós pensamos em outros tipos de vício, como o fumo, como a bebida, quando vai se tirar, a pessoa adulta sente irritabilidade. Então, muitas vezes, os pais, os cuidadores vão deixando a tela porque retira da criança, a criança faz birra, a criança chora, mas não tem uma fórmula que não seja com a conversa, com o tempo, com aguentar a birra. E aí essas pesquisas estão mostrando o quê? A Kézia foi pontuando sobre isso, né? Primeiro, a dificuldade do sono. Então, as crianças, se elas ficam à noite, né, o tempo que elas passam durante o dia com a tela, atrapalha um sono contínuo. E os pediatras vão dizer muito sobre isso, né? A criança dormir 9 horas da noite. Por quê? Porque é o momento que elas vão dormir e vai reter tudo aquilo que elas aprenderam durante o dia. E aí eu tenho um grupo da minha menina no meu celular que tem os colegas da escola, e às vezes eles estão lá 10h30, 11 horas conversando, crianças de 10 anos de idade. Então nós temos que pensar, esse é um desafio do tempo presente, mas o sono, ele ajuda na apropriação dos conhecimentos. Outro desafio, a leitura. Na medida que nós vamos passando o dedinho ali, isso vai causando o quê? Uma ansiedade. Difícil pegar um que termina a leitura daquele texto. Isso traz implicações da leitura do livro. Por quê? Porque ele já quer logo virar a página, ele já quer ver. O que na tela não para ver um programa inteiro, um desenho inteiro ou uma série. Isso vai causando ansiedade nas crianças. Então esse é um outro desafio que a gente tem, né, nas crianças, nos adolescentes desse tempo, o descontrole e a causa da ansiedade. Crianças que estão desatentas, que estão hiperativas, e aí a gente pode expandir para os adolescentes, para os jovens, que eu e Kézia também trabalhamos com eles. Muitos estão desatentos porque não conseguem focar a atenção em uma única coisa. A gente tem uma disciplina que a gente dá, que a gente fala assim, hoje a gente tem um mundo da informação, mas não tem um mundo do conhecimento. Então as pessoas têm a sensação de que sabem de todas as coisas, mas não conhecem com profundidade. Então isso vai acarretar o quê? Nos resultados escolares. Né? Se a criança não para, se a criança não estuda, se ela não aprofunda o adolescente. Então esses desafios, como que eles vão ser resolvidos? Quando nós estamos muito atentos e não nos conformarmos com um discurso de que, não, seu filho...
Se a criança já tem, a gente fala isso muito nas aulas, já tem o celular, o adolescente já tem, então a gente precisa controlar esse tempo, a gente precisa selecionar o que ele vê. Mas se ele não tem, vamos segurando até o máximo que a gente vai dando, porque não é uma obrigatoriedade. Parece e aí, uma dúvida, né? Parece. Uma mãe perguntava hoje na escola assim, qual a idade que eu posso dar um celular de presente? Mas a filha dela estuda na educação infantil, criança de até 5 anos. Mas posso dar um celular de presente? Parece uma dúvida comum para esse tempo. Aí o professor falava, mas qual o comportamento da sua filha? Ela ficou muito irritada. E você acha que dar um celular de presente vai melhorar? Né? Porque parece uma coisa óbvia que toda criança precisa ter um celular. Não é óbvio, não é certo, não é indicado. Uma outra mãe hoje, conversando conosco, nos falou que ela sentiu que o filho dela, de 10 anos, regrediu em relação à alfabetização. Fernanda, que é estudiosa da alfabetização, né? Por quê? Porque ele tinha um modo de escrita e de leitura, e assistindo muitos vídeos das pessoas que usam as palavras sempre abreviadas e usam expressões, né, também usando muita abreviação, que ela agora, notando a escrita da criança, viu que ela regrediu aos 10 anos em relação àquilo que ela já tinha alcançado em tempos anteriores. Isso é muito sério, né? Então, quando a gente começa a pensar nos tipos de impactos, né, as pesquisas mostram listas, né, Fernanda, que falam, olha, isso aqui tem sido recorrente, um problema de miopia. Se você tem pouca exposição à luz solar, porque você faz a opção de ficar sempre dentro de casa, que problema tem na saúde? Se antes, no passado, a gente curava muitas coisas no sol, em solário, e hoje a gente fica só dentro de casa. Então, uma série de hábitos que foram transformados neste tempo e que ficam parecendo que são naturais, né, mas que são dessa geração e que precisam ser repensados, problematizados, né? Tem que, Josias, eu queria fazer algumas observações. A questão é a seguinte, realmente é um problema. Eu estava até vendo a pesquisa aqui, olha só, do Instituto, da pesquisa Panorama Mobile, né, falando que a criança 0 a 3 anos no Brasil, 56 minutos fica no celular, 0 a 3 anos, 56 minutos do dia, né, 4 a 6 anos, 3,17 minutos, 3 horas e 17 minutos, 7 a 9, 3 horas e 29 minutos, e aí vai de 10 a 12 anos, já é 4 horas e 46 minutos, é quase 5 horas no dia no celular. A questão da tecnologia, nós temos que entender uma coisa, a tecnologia veio para ficar, não tem como, isso aí, esse dia nós estamos fazendo um cálculo, Josias, a questão é a seguinte, o celular, se nós fizermos um cálculo, fazer uma análise do celular, o que ele veio para substituir? Você vai observando, vamos lá, antigamente nós tínhamos despertador, o sujeito já deixa a televisão de lado, vai para o celular, aí você vai contando. Hoje ele às vezes mede até pressão, mede batimento, mede sei o quê. Então, e vai alcançando. Diversas ferramentas, inclusive, de uso cotidiano. Você vai tirar uma medida, por exemplo, de uma sala, com o celular você tira a medida, você não precisa de treina mais. Na verdade, sim, o mundo digital, nós não estamos aqui para criticar a tecnologia, porque ela veio para ficar, certo? Agora, é exatamente o que as irmãs falam, como utilizar essa tecnologia. É uma coisa que o mundo vai ter que sobreviver com isso aí, é uma coisa que veio para ficar e veio para dar uma direção para o mundo. Agora, nós não podemos ser direcionados por isso. O que acontece? As telas, como falam, né? O problema das telas estão para a questão de bebês, de criança pequena está usando isso sem controle, embora adolescente e o jovem aqui que seja, tem que ter um controle para isso aí. Agora, veja só, aqui foi feita uma pesquisa, até nessa pesquisa desse panorama móvel, está vendo aqui, pesquisar 1.745 pais e mães, 44% das crianças de 0 a 12 anos têm celular próprio. Tem celular próprio de 0 a 12 anos. Veja só, 95%, já tem outro instituto, CETIC, né, BR, que pesquisou, 95% das crianças brasileiras de 9 a 17 anos têm celular, 95%. E tem uns que tem mais de que um, né? Tem dois, tem mais celulares, né? Então é uma coisa que, podemos dizer assim, não é fácil, mas é necessário. Por quê? As irmãs colocaram muito bem o que pode afetar. Nós não estamos aqui para criticar a tecnologia, que é fundamental na vida humana hoje. Hoje ninguém vive mais sem celular. Todo mundo tem celular,
E alguns até têm saudade da época que não tinha celular, que alguém ligar para você, ligar para o Josias está onde? Ninguém sabe, você não tem telefone celular. Hoje você tem que ter o celular e descobre onde você está, não tem jeito. Agora veja só, porque isso na verdade a própria ciência comprova que isso afeta o desenvolvimento infantil, da criança. A criança que fica muito tempo no celular, por que os pais gostam de dar celular? É o seguinte, a criança, o mundo, eu chamo assim, o mundo é um mundo de cores. O mundo é colorido, é como se fosse um parque de diversão esse mundo. Então, a criança vê um celular todo colorido, cheio de cor, chama atenção as cores, chama atenção, então ela fica ali agitada com aquilo ali. E às vezes, eu já vi casos de crianças, é o seguinte, se o pai ou a mãe não der o celular, ela fica numa ira tão grande que o pai e a mãe só tem como controlar se der o celular na mão dela, porque perdeu o seu controle. Alguns perderam o controle, porque a criança passou assim, digamos assim, hoje nós temos crianças que são chamados pequenos ditadores. Eles mandam mesmo no pai e na mãe. Então, igual, fiquei sabendo na história esses dias, de que a criança, ela fica revoltada quando não está com o celular na mão, certo? Criança pequena. E o pai a mãe tem que dar, a mãe e o pai falam, se eu não der o celular para ela não vai ficar quieta, ela quer o celular mesmo. Então, você veja só, esse limite que a própria palavra, que nós podemos conversar mais sobre a questão dos limites, desses limites, o porquê desses limites, nós vamos ver que é necessário, porque isso vai afetar uma criança, por exemplo, que ela fica numa tela o tempo todo. As brincadeiras de criança ela não tem mais. Antigamente a criança brincava lá de jogar bola, outro amarelinha, outro não sei o quê, jogar bolinha de gude. Já ganhei muito joguinho de bolinha de gude, já ganhou muito, hein, você? Já ganhou bolinha de gude, soltar pipa ali, soltar pipa ali, aquele negócio. Até balão, às vezes soltava balão, tinha tanto perigo assim, né? Igual tem hoje, né? Então, na verdade, essas brincadeiras de criança estão se deixando de lado. A questão, existem coisas boas na utilização do celular que nós podemos falar depois aqui, mas a preocupação nossa é com a criança sem limites e sem domínio para isso. O que pode acontecer com ela? Antigamente as mães brigavam para a gente voltar para casa, né? Porque a gente ficava na rua. Hoje briga para ver se o filho sai de casa, porque ele só quer ficar no computador, no celular, que é uma realidade que estamos vivendo hoje. Olha só, o nosso tempo já se esgotou, né? Nós temos que encerrar, porque essa é a proposta de fazer programas curtos, né, para você. Mas esse assunto é um assunto que a gente vai longe com ele. Então, já fica o convite para na próxima semana você participar conosco desse programa. E se você não assistiu às edições anteriores, a recomendação para você assistir as edições anteriores desse programa, porque há muita coisa para aprender nessa nossa relação com os filhos. Vocês já viram, você que está nos assistindo já viu, que não é fácil, né? Então, o que nós vamos discutir aqui são caminhos possíveis, são sugestões possíveis. E aí eu já deixo aqui uma pergunta para a próxima semana, porque a gente pode abrir o programa na próxima semana, trabalhando isso com vocês, dentro daquilo que vocês disseram, que o pastor Luiz Eugênio sabiamente colocou aqui agora também. Será que nós temos um futuro de adultos, como é que eu poderia dizer, atípicos em relação àquilo que aquilo para o que o mundo foi feito, ou seja, a vida profissional, a vida familiar? Será que essa situação descontrolada vai refletir no futuro? Mas isso vocês respondem na semana que vem. Luiz, paz do Senhor, meu amigo. Paz do Senhor, paz do Senhor. Meninas de organização e método, paz do Senhor para vocês. Paz do Senhor, pastores. Tá bom, a gente então se despede aqui e na expectativa, se Deus quiser, de na próxima semana estarmos juntos com mais uma edição do programa Família, um projeto de Deus. Deus abençoe você, e se você está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, interagir conosco, porque isso faz com que o canal tenha mais relevância e mais pessoas tenham acesso a conteúdo como esse. Você tem uma pessoa da família que precisava ouvir isso? É simples, compartilha, copia o link, manda no WhatsApp para a pessoa, e a pessoa vai ter a oportunidade também de aprender como estamos aprendendo aqui, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Família,
Um projeto de Deus.